Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso está escrito aonde? Aqui, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a mais utilizadas pelos evangélicos. Eu também sou evangélico. João Ferreira de Almeida, revisada, traduzidas e assim por diante. E na Bíblia, em Números 23, o 23:19, está escrito assim: E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Então, está dizendo que Deus não mente, Deus não se arrepende, porque Deus não é dotado de sentimento humano, não é carnal, para que minta. E o mais importante, ele não é falho, porque o arrependimento é sentimento de uma pessoa que erra. E Deus não erra. Se Deus não erra, como pode estar escrito em Gênesis 6, versículo 6? Então se arrependeu o Senhor de ter afeito o homem sobre a face da terra, e pesou em seu coração. É isso, meus queridos seguidores deste canal. Lembre-se que eu não estou aqui para destruir a Bíblia de jeito nenhum. Eu acredito na Bíblia como fonte de revelação e inspiração, que ela é a palavra de Deus. Então, essa é uma arma muito poderosa nas mãos dos teólogos, não, dos ateus. Que eu posso dizer que tem até alguns ateus que já foram servos fiéis, que lutavam do lado de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, como está aqui nesse vídeo que eu fiz. Dá uma olhadinha para vocês entenderem quem era o ateu. Então, se a Bíblia não pode mentir, se a Bíblia não pode haver controvérsias, então o porquê que está aqui nas Escrituras Sagradas que Deus se arrependeu de ter feito o homem? E hoje eu quero levar vocês a uma jornada pela minha vida. Quando eu era um pouquinho mais moço, um pouquinho mais moço, e eu fui na casa de um amigo meu. Esse meu amigo eu considerava como se fosse irmão de sangue, porque ele era mais irmão meu do que o meu próprio irmão de sangue. E eu era de uma religião X e ele era de uma outra religião. A igreja dele era, sabe essas igrejas de esquina, de rua, com um pouquinho mais de meia dúzia de membros? Essa era a igreja dele. Não estou criticando, não estou falando mal, eu só estou falando assim para você ter uma dimensão de como era. E a igreja a qual eu frequentava já era uma igreja mais tradicional, com milhares de membros, mas que também não vem ao caso, porque eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Bom, mas eu fui lá na casa dele em um fim de semana, e a nossa amizade já andava meio abalada, porque eu não era da igreja que ele frequentava. E eu sempre tive esses pensamentos que eu abordo aqui neste vídeo, que incomodava ele. Ele era muito tradicional, ele seguia as vírgulas que a Bíblia dizia e ele não aceitava nada que fosse diferente que aquilo. E eu fui na casa dele num final de semana e deu a impressão que a casa dele, eles estavam me esperando, porque eu sempre ia aquele dia, naquele horário. E tinha o pastor da igreja dele, estava lá, a pastora, que era esposa do pastor, também estava, e mais ou menos uns 15 membros, mais ele, a esposa e a família. E eu sentei e a gente começou a conversar, e do meio, assim, do nada, ele soltou a pérola: ó, pastor, é esse que eu falo que
as ideias dele é diferente de tudo que eu já vi. Aí o pastor, para testar o meu conhecimento, virou e falou assim, ó, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus desceu e pregou aos mortos. O que você me diz sobre isso? Bom, eu não vou me aprofundar hoje sobre isso, porque eu quero falar das interpretações se Deus mesmo se arrependeu. Eu não quero me aprofundar hoje e nem falar sobre isso, sobre por que Jesus desceu e pregou aos mortos. Vai ser tema de um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre Deus se arrependeu, se há essa contradição. Bom, aí eu dei a minha explicação sobre o que Jesus foi fazer lá no mundo dos mortos, e ele falou que os meus pensamentos eram anatema, que ele nunca tinha visto e ouvido nada sobre aquilo. Eu falei assim, pastor, a minha Bíblia é João Ferreira de Almeida, qual é a sua? Aí ele pegou e olhou e falou assim, a minha é João Ferreira de Almeida. Eu falei, a minha é a edição corrigida e revisada do fiel ao texto original. Aí ele falou, a minha é a mesma, é igual. Eu falei, então, pastor, como que vocês falam que a minha interpretação e a minha linha de raciocínio é totalmente diferente? Eu só sigo aquilo que está escrito. Não tem como eu questionar se a visão que vocês têm às vezes é meio limitada ou deturpada dos fatores que eu explico. Mas vamos lá, pega a sua Bíblia que eu pego a minha. Aí ele pegou, eu peguei e falei, abre em Números 23:19. Ele abriu em Números 23:19, eu falei, lê você para falar que não existe tropeço nas minhas palavras. Aí ele leu e estava escrito, e que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falei, então, a minha está escrita igual. Agora eu falei, vai lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6. E ele disse que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Eu falei, então, é esse o Deus que você acredita, pastor? Um Deus falho? Um Deus que se arrepende da sua obra que fez? Como pode isso? E caros internautas que estão aqui me assistindo, começou uma discussão que há muito tempo eu não via. Eu levantei e fui embora. E dias depois eu voltei na casa desse meu amigo e ele me confidenciou que a discussão teológica ali foi fervorosa e eles nem repararam que eu tinha ido embora. Eles repararam que eu tinha ido embora dias depois na congregação, quando eles estavam fazendo culto. E meu amigo até deu um breque na nossa amizade porque julgou que não era muito lícito da gente conversar. Bom, mas tem uma outra passagem, eu não expliquei para o meu amigo o que significava isso dentro das escrituras, mas para vocês hoje eu vou trazer para vocês qual é a realidade. Vou falar de fato, queridos seguidores, o que ninguém fala, o que ninguém explica, porque eles não sabem, não é guiados pelo Espírito Santo, ou porque tem medo de falar, o pastor tem medo de ofender as ovelhas, ou as ovelhas que são os fiéis têm medo de perguntar e questionar, mas aqui, como o canal disse, é a verdade das escrituras, é aquilo que ninguém quer falar. Eu trago aquilo que é a realidade. E fica comigo até o final que você vai se surpreender e você vai ter uma visão diferenciada sobre Gênesis 6:6, que Deus se arrependeu de ter feito homem. E eu tô nessa cruzada explicando Gênesis, como eu fiz aqui nesse vídeo, sobre a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal que Adão comeu. E que árvore era essa? E se Deus era tão cruel que colocou a árvore no meio do jardim do Éden para o homem comer
e cair em um pecado, Deus é injusto assim? Você acha? Já deixa aqui nos comentários, mas vai lá, assiste esse vídeo no canal que tem uns vídeos bons e se inscreve no canal. Então, tem uma outra passagem que diz que Deus, o profeta, chamou Deus ao arrependimento. E Deus se arrependeu. Caros irmãos, vamos lá. Você acha que um homem carnal, mesmo no nível de um profeta, ele tem a capacidade de corrigir Deus e pedir que Deus se arrependa? Porque lá está escrito, ele chamou Deus ao arrependimento. Eu vou deixar os versículos que falam que Deus se arrependeu. Vou deixar aqui, ó. E vou deixar aqui também os falando de um lado que Deus se arrependeu e o outro que o homem chamou Deus ao arrependimento, para não ficar muito extenso. E acompanha que você vai entender. Então, Deus se arrepende mesmo, de fato? Na língua que a Bíblia foi escrita, lá no original, não consta a palavra arrependimento. E ela foi traduzida para vários idiomas, mesmo no antigo, na época de Jesus Cristo, e depois da reforma, né? A reforma lá com Lutero, que passou para o alemão, depois para o inglês e foi traduzindo até chegar aqui em nós. Não existia a palavra arrependimento no original, mas existia esta palavra, que eu vou falar do jeito que eu consigo ler, Nachan, que significa compaixão, mudança de direção, mudança de pensamento, compaixão. E eu quero contar uma outra história, um pouquinho mais curta, sobre o que significa essa palavra Nachan, ou arrependimento, que está escrito em Gênesis 6:6. Vamos para a história. Senta que lá vem história. Imagina você, não é difícil, você tem um filho ou uma filha. E você analisa que esses seus filhos estão se envolvendo nos barzinhos, baladinhas, pessoas que bebem muita bebida, as pessoas usam droga, embora ainda os seus filhos não usam ou já estão usando droga, e você adverte o seu filho, e filha, ó filha, não vai por esse caminho, você pode engravidar, você vai se viciar em droga, e falando a mesma coisa para os seus filhos, ó filho, não faça isso, saia dessa rodinha. Mas pelo fato dos seus filhos se sentirem o centro das atenções no meio dessas rodas, dessas influência, eles não vão te ouvir. De maneira nenhuma vão te ouvir. E assim é Deus, conhecedor de todas as coisas. Ele nos adverte frequentemente através ou de revelações ou através dos mandamentos, através da Bíblia, dos mandamentos, dos escritos, dos profetas. Um vídeo igual a esse que eu venho trazendo reflexões, e ele disse: não peca, porque o salário do pecado é a morte. E de fato o salário do pecado é a morte por dois motivos: porque você se sente escravizado da morte. Exemplo, você usa droga, não consegue se livrar da droga e vai perder emprego, vai perder esposa, marido, relacionamento e pode até levar à morte. E o salário do pecado é a morte também, porque no dia do julgamento final você estará fora do reino. De qualquer maneira que você queira entender, o salário do pecado é a morte. E o momento de se arrepender e abolir da sua vida o pecado é agora. Porque se você larga o pecado, você ainda consegue retomar o seu emprego, às vezes a sua esposa, amizade com seus filhos e assim por diante, correto? Mas os seus filhos não querem te ouvir.
Você não é um Deus, mas você tem muita experiência, porque você já vivenciou, você já passou pelos mesmos situações que os seus filhos estão passando. Ou se você não passou, você vivenciou, você viu amigos seus sendo levado à sepultura, você viu amigos seus perdendo o emprego, perdendo o relacionamento, pela mesma atitude que os seus filhos estão passando. Correto? Bom, você vai se arrepender de ter criado os seus filhos, de ter gerado os seus filhos? Porventura não. Então me diz, qual é o sentimento que você sente quando você adverte os seus filhos e ele não te obedece? É o mesmo sentimento de Deus. Não interprete mal o que eu vou dizer. O sentimento que Deus sentiu e o sentimento que você sentiu chama impotência. Não que Deus é impotente, que ele não possa agir, que ele não possa modificar. Não é nada disso, não é impotência de ele não ter poder. Tem uma gravura que todos já conheceram, é que Jesus Cristo, na porta assim, ó, ele de vermelho, uma porta sem maçaneta, e ele do lado de fora batendo na porta. A porta não tem maçaneta, por quê? Só pode ser aberta por dentro. Quem? Você. Então, Deus só pode entrar e modificar a sua vida se ele quiser, não, se você quiser. Ele só pode te salvar se você quiser. Tanto que o que Jesus Cristo fez na cruz, que pagou os pecados, todo mundo fala, ele pagou pelos pecados de todo mundo. Mentira, ele não pagou pelos pecados de todo mundo. A expiação de Jesus Cristo só serve para aqueles que aceitam Jesus como o Salvador. Se você aceita, aquela salvação na cruz, aquela expiação na cruz, é para você, correto? Então, você não se arrepende de ter feito seu filho, você se entristece, você fica triste, você sente impotência de não poder fazer nada que o seu filho não queira. Vou dar outro exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool ou droga ou em cigarro, tabagismo, você pode falar para a pessoa 1000 vezes, querer internar a pessoa em clínica para tratamento, não vai funcionar, porque a pessoa tem que querer primeiro. Se a pessoa quer, aí ela vai largar o vício. Não que vai ser fácil, mas já é o primeiro passo. E é isso, essa impotência de você ter poder para salvar o seu filho e a sua filha terrena e não pode fazer nada. Agora, leva isso na magnitude de Deus. Ele todo-poderoso criou um infinito céu, criou você, criou as estrelas, e ele não pode te salvar se você não quiser. Como que é isso? Impotência. Não que Deus não tenha poder, ele tem poder, mas de te salvar, deixar você comer da árvore da vida eterna, ele só vai deixar se você aceitar ele como o Salvador. Irmãos, em Tiago 5,15 está escrito assim, que a oração feita com fé de um justo salva o doente. Tanto que vários doentes já foram salvos, você já foi salvo, alguém da sua família foi salva. E quando lemos que profetas, igual eu deixei lá atrás, os versículos, vou deixar na descrição também do vídeo aqui embaixo, os versículos, que quem quiser fazer um estudo. Quando o profeta, porque foram vários, chamou Deus ao arrependimento, dá vontade de rir, chamou Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor não sabe de nada, então é melhor o Senhor se arrepender, porque o Senhor falou que ia fazer aquilo e não está certo, né? Estou aqui meio que fazendo uma brincadeira para vocês entenderem que como que chama Deus ao arrependimento. É incabível. Bom, mas como eu li em Tiago e falei para você sobre os versículos que
os profetas chamaram Deus ao arrependimento, na realidade, o que está escrito ali? Que Jesus Cristo, e nessa passagem, diz o seguinte, que uma oração é respondida por Deus. Tem um outro versículo que vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Quando Deus apareceu a Abraão e disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, já era fato consumado para Deus. Ali na mente dele, Sodoma e Gomorra já nem existia mais, porque ele falou que ia destruir, então ele vai destruir. Aí ele foi falar isso por que eu falei que é fato consumado? Porque o Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e nele não há variação. Jesus disse isso e os apóstolos falaram isso. Bom, aí ele chegou para Abraão e falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí a conversa de Abraão, aqui no meu linguajar. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, Senhor, se existir 50 justos. Eu falei, se existir 50 justos, Abraão, eu vou salvar, né? Não vou destruir. Aí Abraão falou, mas se existir 40, negociando com Deus, né? Até chegar na hora que Deus falou, Abraão, ô filho, pera lá, se existir um, eu vou salvar. Eu não sou esse Deus carrasco, embora muitos ateus acham que Deus é carrasco, já fica aqui a minha crítica. E Abraão falou, beleza então, meus amigos, minhas parentelas tá lá. E Deus falou, se for fiel, eu salvo. Olha só, Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, então ele se arrependeu e não destruiu? Não, ele tirou as pessoas de lá. Mas o que eu estou querendo dizer? Que quando os profetas chamou Deus ao arrependimento, na realidade ele fez o que o Abraão disse. Interveio, pediu, clamou, implorou para que a atitude de Deus mudasse, porque Jesus já disse em Tiago 5,15 que uma oração feita com fé salva um doente, salva a sua própria vida. Ele pode prolongar a sua vida. Se você comer bem, você orar, jejuar, ele pode prolongar. Se você fizer nada, a sua vida será destruída mais rápido. Isso se chama livre-arbítrio. Bom, então, eu acho que ficou claro que não é Deus se arrependendo, que na realidade pode me criticar, sentar lenha aí, que as escrituras, ela é fiel, mas quem traduziu, errou. É isso. É duro de ouvir? É duro. Por quê? É duro e não é duro, irmãos. Entenda que do hebraico, do aramaico e das línguas antigas, não tinha muitos significados para nós. Vou dar um exemplo. Do português para o inglês não existe a palavra saudade. Então, quando se é traduzido, usa-se a palavra que expressa melhor o sentimento que queria dizer. E, infelizmente, quando alguém colocou que Deus se arrependeu ou chamou Deus ao arrependimento, errou. E errou muito mais os teólogos e os crentes que veio na modernidade, que não aceita uma correção mais fiel, e quando prega, distorce essa passagem ou fogem da passagem. Quando alguém fala que Deus se arrependeu, que Deus falou que ia fazer, não fez, e dá margem aos teólogos não, dá margem aos ateus ficar criticando. É isso. Então o vídeo acabou por aqui. Eu quero que vocês se inscrevam no canal e fica aqui no vídeo, que tem coisas novas, coisas boas, direto. E aqui, vamos deixar para o próximo vídeo. Fique em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos próximos vídeos, eu vou abordar o tema Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Então, não perca os próximos vídeos.